chegou Raul Machado, a moleque. Salve, salve você internauta! Seja muito bem-vindo ao nosso programa No Mundo do Samba. Um prazer enorme estar na sua companhia. É bom demais saber que quando estamos aqui falando de samba, falando de carnaval e trazendo as pessoas que fazem o samba acontecer, o carnaval acontecer, você está aí conosco, nos prestigiando com a sua audiência. Hoje, o nosso convidado, eu tenho certeza absoluta que você o conhece muitíssimo, mas se eu lhe disser que é o senhor Reginaldo Tadeu Batista de Souza, você não vai saber quem é. Você não vai saber quem é. Acontece o seguinte, eu o conheço há mais de 20 anos. Já estivemos juntos na sala de visitas da minha casa, jogando conversa fora, brincando a beça, e eu não sabia que era o senhor Reginaldo. Muito boa noite, mestre Adamastor. Boa noite, Silva. É um prazer mais uma vez estar aqui. Pô, eu tô achando, daqui a pouco vão falar, pô, o Adamastor tá com muito dinheiro, tá pagando para aparecer no SRZD. Mas, cara, eu fico feliz porque eu me sinto parceiro, amigo de vocês e nunca recusei um convite, então estamos aí para mais um dia de bate-papo. Agradeço. Agradeço o Raul também pela oportunidade e vamos bater papo. Vamos embora. Por que mestre Adamastor? De onde vem o Adamastor? Gente, por incrível que pareça, eu tenho amigos de muitos anos que não sabem o meu nome. Meu nome é Reginaldo. E tem uma associação, Silva, para quem muitas pessoas acham que é da mitologia, porque na mitologia grega tem o gigante Adamastor. E porque eu sou grande e gordo, tal, o pessoal acha que é. Mas a verdade disso tudo, como a minha origem foi em torcida organizada, foi na Independente, na época não tinha apelido. E tinha uma propaganda da Pomarola na época. Que era o Jô Soares, caracterizado de mulher, tudo, e tinha um gordinho do lado como se fosse o filho. E aí virava pro gordinho e falava assim, come tudo, Adamastor. E aí os caras, pô, tá lá, Adamastor. E o gordinho comendo cachorro quente. Aí ficou, cara, e você vê, ficou emblemático porque eu criou uma crise de identidade há muitos anos atrás. Eu fui na época, numerologia estava em alta. Quando eu fui abrir a empresa, eu não sabia se era Reginaldo ou Adamastor. Aí a numeróloga falou, cara, você tem dúvida? E tudo meu é mestre Adamastor, mestre obviamente por causa das baterias de escola de samba, e o Adamastor é um apelido que veio de arquibancada, e quando me chamam de Reginaldo eu sei que é família. Quando chamam de Reginaldo você fala coisa séria, né? Não, ninguém me chama de Reginaldo, é impressionante. E hoje nas empresas, como eu tenho que mostrar documento, contrato, tudo, e eu chego nas reuniões, pô, mas quem é Reginaldo? Fica essa briga de identidade, mas cara, eu gosto muito de ser chamado de Adamastor e por aí passam-se os anos. Mestre Adamastor, palestrante, motivador, empreendedor, através de sua carreira de sucesso coleciona títulos, troféus, honrarias como mestre de bateria, mas nos últimos anos, isso já se vão alguns anos, né, transformou-se dos mais requisitados palestrantes, motivadores da atualidade. E viaja pelo Brasil inteiro, inclusive eu fiquei sabendo que tem algumas coisas aí para fora do país também, né? Fala um pouquinho disso pra gente, daqui a pouco a gente fala de carnaval, vamos mergulhar por esse universo. Silvio, eu tenho uma satisfação enorme, eu falo que é um privilégio de poucos. Imagina um jogador de futebol, o sonho de qualquer criança se tornar jogadora de futebol. Por quê? Porque é o alicerce cultural do país, como também o Brasil, um dos alicerces culturais é o samba. Aí eu falo, como eu não fui jogador de futebol, eu fui pro samba. Mas pegando esse raciocínio de você ter uma paixão, ter um sonho, eu vejo que para mim eu sou um cara privilegiado, porque a minha profissão hoje é em torno da minha paixão. Eu trabalho hoje, me profissionalizei totalmente no samba e eu fico muito feliz hoje, muito feliz, porque modéstia à parte, eu percebo que durante esses 25 anos de carreira paralela, porque eu trabalhei em mercado financeiro também, tenho uma história profissional paralela ao samba, quando eu me tornei um incentivador, um motivador aí no mercado corporativo,
Isso já tem uma carreira de 25 anos. Então, o samba, o carnaval, é o grande responsável por você ter se tornado este palestrante tão bem sucedido? Hoje não tenha dúvida, porque a minha primeira atividade motivacional veio através de um desafio. Porque a diretora de um laboratório sabia que eu era mestre de bateria e por ela saber que eu era mestre de bateria me fez o desafio. Pô, você não consegue fazer um trabalho assim com meus funcionários? Eu fui totalmente didata. Fiz o trabalho, deu muito certo, até que eu vi de fato que novas empresas começaram a ter conhecimento do trabalho que eu fiz e hoje sem querer subir no salto ou ser vaidoso, eu fico de fato feliz porque eu percebo que eu gerei. Eu falo porque eu tenho a convicção que eu gerei uma tendência no mercado. Porque hoje muitas pessoas e muitas escolas de samba falam eu faço show, faço formatura, faço isso e também corporativo. E eu acho que isso foi uma porta aberta e eu tenho a convicção que tem porta aberta para todos os concorrentes. Qualquer pessoa que queira entrar em qualquer negócio tem porta aberta. Só que é um mercado extremamente difícil. Competitivo. Então, você tem que estar preparado para isso. Eu não digo competitivo, porque você imagina você entrar pela porta da frente das maiores empresas do país. Nós, como sambistas, sempre temos que carregar um fardo muito grande de preconceito. Verdade. Então, graças a Deus, isso eu já passei da fase. Hoje, as maiores agências de eventos já me conhecem, as maiores empresas do país me conhecem e, graças a Deus, eu tenho essa sustentabilidade. Então, o que eu vejo hoje, a chegada de alguns concorrentes é uma forma muito saudável para o mercado. Agora, tem que ter ética, tem que ter competência, tem que ter principalmente estratégia de mercado, porque é um mercado muito restrito. Restrito que eu digo na competência dos profissionais. Então, eu fico muito feliz de estar representando essa nossa paixão, essa nossa massa de sambista e entrando, como eu já disse, pela porta da frente nas maiores empresas do país e também fora do país. Isso eu me envaideço, tanto que eu não sou de ficar colocando em Facebook a minha trajetória profissional, mas eu fico muito feliz de ter essa porta. Eu já ia pedir para você citar algumas empresas aí que são, entre aspas, são seus clientes, né? Mas assim, hoje eu vejo de laboratórios e grandes marcas, você entrando no meu site, você vai ver todas lá no meu site. E você tem um elo de sustentabilidade que as empresas que eu trabalho são gigantescas. Exato. E dentro da própria empresa ninguém sabe, até que eu já fiz evento. Então, muitas vezes as agências de eventos me procuram para fazer em X, Unilever, hipermarcas, são organizações gigantescas, holdings, e mas você já fez? Eu falo, já fiz. Então facilita o processo. Entendi. De você já ter um cadastro, tudo. Então, é um mercado muito difícil. Então, e o que eu fico feliz, que tem algumas pessoas tentando entrar nesse mercado, e eu digo para todas, não me vejam como um cara que se sente dono do mercado, coisa parecida. Ninguém é dono de nada. O que vale para você abrir uma pizzaria para viagem, você tem que ter competência. A sua pizza tem que estar bacana, o queijo tem que ser de primeira qualidade, senão você está morto. Então é isso, cada um que venha com o seu produto e cada um que... Seja competente, né? Seja competente, está aí, e está aberto o mercado, entendeu? Eu fico muito feliz de estar aí puxando esse bonde, e um bonde com uma porta aberta, graças a Deus, muito grande. Então, e a gente está trabalhando, e hoje é o meu alicerce profissional, é o que sustenta a minha família, é o que de fato me dá a honra de estar falando da minha profissão. Hoje eu sou de fato palestrante e um cara que trabalha com uma área motivacional. E estou aí trabalhando com Storani, da Tropa de Elite, Bernardinho, Filipão, e me comparo a todos eles, porque o peso do meu treinamento é o mesmo do que todos, então não é fácil. Então eu tenho uma carreira atrás de tudo isso, entendeu? Então eu consegui esse respeito com a humildade de um sambista, com a competência de um profissional,
E estou batalhando, obviamente, a cada dia, matando um leão como qualquer brasileiro. Exatamente nisso que você acabou de colocar, como um sambista. Então vamos entender como é que tudo isso começou. Como é que começou a vida do sambista Adamastor? Cara, eu vou te dizer que a minha origem, de fato, eu sempre digo que a minha origem em escola de samba foi Rosas de Ouro. Mas, por incrível que pareça, a minha origem, de fato, vem de percussão. Eu sempre fui apaixonado por percussão e comecei na fanfarra da escola. Do primeiro dia que eu vi uma fanfarra tocando, me apaixonei pela percussão da fanfarra, porque tem sopro, tudo. E comecei tocando em fanfarra, despertou uma paixão. A minha mãe depois me levou para assistir a primeira vez um desfile de carnaval, na época na Avenida Tiradentes. Por coincidência, a hora que eu entrei na arquibancada, a primeira escola de samba que estava passando, Nenê de Vila Matilde. E eu me deparei com a bateria da Nenê de Vila Matilde, que já tinha uma fama muito bacana. Eu nem sabia, garoto, jovem, não sabia como funcionava. Cara, me apaixonei. Até que... Apaixonou certíssimo, porque a bateria da Nenê até hoje... Então, e foi muito bacana. E da onde começou o elo com a escola de samba? Eu, como um São Paulino, fui para a arquibancada, comecei a assistir jogos, me apaixonei por aquele universo, participei, entrei em torcida organizada e o pessoal dentro da torcida organizada tocava. E os caras que tocavam eram de escola de samba. E a maioria eram do Rosas de Ouro. Entendeu? E obviamente por influência, a gente foi pra acompanhar. Não, foi acompanhar os ensaios. E aí, por oportunidade, como o Zuca participava da Independente, grande Zuca. O Zuca era presidente da Independente, o Zuca chegou a ser diretor da Independente, sempre esteve envolvido, mas presidente ele nunca foi. Não foi. E a gente, obviamente, como amigos, abriu uma porta no Rosas de Ouro. Aprendi muita coisa com o Zuca, a minha origem no Rosas de Ouro, e eu acho que a grande honra de qualquer sambista é, de fato, dar valor à sua história. Eu prezo muito por isso, e então mereço aqui um grande respeito pelo Zuca, que foi o cara que me abriu a porta, que eu aprendi demais com ele dentro da bateria do Rosas de Ouro. E aí foi onde deu início essa minha trajetória no samba. Mestre Zuca, um verdadeiro mestre, eu tive o prazer de estar no Rosas na mesma época. Nós estivemos juntos no Rosas na mesma época, eu continuo até hoje, né? Mas posso dizer que o mestre Zuca realmente sempre teve esta coisa de dividir o seu conhecimento, passar o seu conhecimento, ter o prazer de ensinar. E o mestre Zuca sempre foi um mestre nota 10, né? Cara, é difícil. Hoje eu não consigo encontrar nenhuma pessoa que fala, pô, eu não gosto do cara. É difícil, eu não encontrei, diferente, infelizmente, de muitos sambistas aí que criaram uma nação de inimigos. Eu sou um deles, porque eu tenho um monte de gente que me odeia, e eu tô me lixando. Na verdade, o Zuca é um cara que eu não vejo as pessoas falarem mal dele, o caramba, vai um abraço pro Zuca aí. Hoje aí tem a trajetória, o Guma, filho do Zuca, Guma. Tá aí na estrada também, um moleque também de boa personalidade. E eu tenho honra dessa minha origem ter tido o privilégio de ter começado com ele. Grande fera. Mestre Adamastor, super premiado, né? Sempre que esteve à frente de bateria, sempre foi nota 10, sempre recebeu os melhores comentários. Me diz uma coisa, quais as escolas, a gente sabe que começou lá na Rosas de Ouro, mas quais as escolas que você passou como mestre? Então, é rápido, porque como ritmista eu fiquei 5 anos no Rosas de Ouro e depois eu fui para o Camisa Verde e fiquei 8 anos no Camisa Verde. Peguei o mestre Divino no Camisa Verde e depois o mestre Neno. Ruim de mestre você também, né? Começou com o Zuca, mestre Divino. Eu tive um privilégio muito grande de aprendizado. Eu aprendi demais com o Divino, hierarquia, disciplina. O Neno, depois, a base de ritmo muito legal. Depois eu tenho um projeto que a gente vai falar que o Neno foi envolvido. E aí eu fui morar no Tucuruvi,
num local muito próximo estrategicamente da Parada Inglesa. E eu ouvia a bateria da X9 tocar, não sabia que era a bateria da X9. E aí eu mudei, foi no ano de 94. Era no Beco do Samba. Quando eu desci lá, o pessoal da X9 ensaiando, e o pessoal já me conhecia como ritmista do Camisa Verde e Branco. E foi no ano de 94, me convidaram para desfilar em 94, mas por situações de compromisso eu não pude desfilar. E foi o meu último ano como ritmista no Camisa Verde e Branco. E aquele ano, no grupo de acesso, a X9 subiu para o grupo especial. E a rapaziadinha da bateria, como me conheciam, tinham problemas, obviamente, projeto de bateria para melhorar tudo. Me veio o convite, porque eles sabiam que eu era um ótimo ritmista, modéstia à parte, eu era um cara muito dedicado, era o primeiro a chegar, o último a sair, tanto no Rosas como no Camisa. E aí me veio o convite, falou, pô, Damastor, você que tem um know-how aí nas grandes escolas e tal, não quer vir aqui fazer um trabalho? Porra, na hora. Fui, 95, convidado como mestre, meu primeiro ano de mestre de bateria, e por privilégio e por uma felicidade muito grande, no primeiro ano de X9 Paulistana no grupo especial, eu tive nota máxima. Num projeto muito sequinho, projeto, sabe, bem redondinho a gente fez na época. Na época, a média de bateria era 260 a 300. Era uma outra realidade. E nós desfilamos com 170 ritmistas e tivemos nota máxima na X9. E aí, 95 foi meu primeiro ano. Pô, 97 já veio o campeão do carnaval. Quantos títulos na cidade? Eu nunca contei, na tua história, mas eu não tenho muito título não, ô Silva, porque, cara, olha que interessante. Eu fui um cara que eu ganhei títulos na X9 e o meu trabalho teve uma projeção muito bacana, que eu comecei a ser convidado por outras escolas para fazer esse mesmo projeto, porque deu muito resultado. Essa questão de lidar com o pessoal, ter um time legal, um projeto de crescimento de fato, de construção. A gente deixou um legado. Já aí tem essa coisa de paralelo que hoje você tem no teu trabalho. E a gente já vem de torcida organizada, essa facilidade de liderança. E isso eu coloquei no meio de escola de samba, ao qual eu foi gerando um resultado muito bacana. E os convites começaram. E eu comecei, na verdade, a assumir desafios. Para quem conhece a minha trajetória no carnaval, eu sempre foi através de dificuldade, porque eu tive participando de escolas e sempre aceitei os convites de escolas com muitas dificuldades de infraestrutura financeira, e nunca recusei um convite, cara. E a gente vai aprendendo com tudo isso. Então, foi um privilégio muito grande, porque eu participei de alguns projetos de escolas de samba que me ensinaram muito grande como pessoa. Então, hoje eu fico muito feliz de ter tido esse know-how. Eu estou com 48 anos, a gente queria ter essa experiência de hoje há 20 anos atrás. Eu já fui muito polêmico, já briguei demais, mas o aprendizado que a gente vem tendo ao longo dos anos é em torno disso, de ter a oportunidade de lidar com pessoas. E o grande aprendizado é isso, nem sempre você agrada a todo mundo. É verdade. Entendeu? Porque a gente faz um projeto numa escola de samba e o que muitas pessoas não entendem, porque o Adamastor é polêmico, o Adamastor é chato, o Adamastor é intransigente, mas eu nunca briguei num cenário de escola de samba em prol do próprio Adamastor. Eu briguei em prol do pavilhum, em qualquer escola que eu passei. E você não é compreendido por isso. Porque você arruma inimizades, você briga por causa do samba enredo, por causa de um direcionamento, por causa de algo que você ajuda a decidir por um posicionamento em benefício ao pavilhão e nunca em benefício ao mestre. E você não é compreendido por isso. Então, um líder tem que se acostumar com isso. Eu sempre me coloquei como líder. O engraçado, tem muita gente que me odeia, me abomina, mas vai lá e clica no meu vídeo no YouTube, vai lá, me acompanha no meu site, tá sempre clicando atrás do Adamastor. E tá aí, vocês vão continuar me vendo e eu sei que vão continuar apertando o botão para me assistir. Inimigo é isso, inimigo é o que me dá força de eu ser sempre melhor, crescer e sempre dia a em dia. busca, entendeu? E não preciso provar nada para ninguém, porque não me faz bem ficar provando. Eu tenho que trazer o benefício para as pessoas que admiram o meu trabalho, me admiram como pessoa.
E tem uma coisa muito legal, ô Silva, em escola de samba, que muitas pessoas às vezes não pensam como isso. Porque as pessoas que estão em outra escola de samba que o Adamastor tá, vê o Adamastor como o inimigo, como o cara mau caráter, como o cara... Mas uma coisa é me ter como inimigo e outra coisa é me ter como parceiro. E as escolas que eu estou, sempre as pessoas são minhas parceiras. Porque, como eu falei, eu sempre brigo pelo pavilhão. E muitas vezes o próprio presidente não entende isso. Porque eu sou intransigente com muitas coisas, porque eu penso o benefício da escola de samba que eu tô. E às vezes você... Pô, não, mas isso aqui, cara, então não é o meu lugar, deixa eu me recuar nos meus posicionamentos. Hoje, o mestre de bateria, ele, digamos assim, ele fez uma pausa na sua história, na sua carreira. Ou seja, você deixou o carnaval um pouco de lado. A pergunta é, essa pausa é temporária ou essa pausa é definitiva? Cara, eu acho assim que tudo tem seu momento, sabia, Silva? Eu tô numa fase da minha vida tão legal, cara, que... Sabe aquela situação e aquele velho ditado que há males que vem pra bem? Sim. Eu poderia fazer como jogador de futebol e não sei o quê. Ah, não, é o fim da carreira, não sei o quê. Puta, cara. Quero uma festa pra mim. Eu vejo que a vida da gente, isso vale pra muitas pessoas, eu sei o que eu vou falar agora, muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar, porque muitas vezes a gente carrega um pavilhão nas costas, se dedica, sabe? Deixa a família de lado, vai num final de semana, seus filhos ficam em casa, você vai fazer um trabalho, e muitas vezes você não é reconhecido por isso, entendeu? Você está lá se dedicando uma vida inteira numa escola de samba, e muitas vezes por um fio, você é recriminado por uma diretoria, por um presidente. Muitas pessoas acontecem Sim. isso. E eu vejo que hoje o ganho que eu tive quando eu falo de família e o lado profissional foi muito grande. Então o que eu falo para você hoje, sem angústia nenhuma, porque passa. Você já sabe a história do carnaval, eu já sei a história do carnaval de cor e salteado. A gente já sabe como funciona e infeliz daquele que se magoar com essa situação. Porque carnaval é isso. Então, o que eu posso te responder da pergunta no Perdendo do Foco, eu falo para você que chegou ao fim uma trajetória. Eu cansei, Silva. Sabe, acho que a contribuição que eu tinha para o carnaval já deu. Eu vejo hoje que eu tenho que me preocupar muito mais com o meu lado pessoal, porque eu tenho 2 crianças e uma esposa que eu tenho que me preocupar, que a gente tem uma vida toda pela frente. E infelizmente a gente sabe como sambista que muitas pessoas perderam emprego, perderam família, perderam convívio com filhos em virtude de uma paixão de escola de samba. É verdade. Entendeu? Verdade. Muita então, gente, a gente sabe de histórias de pessoas que chegaram a perder a vida. A gente né? tem inúmeros cases que a gente pode ficar citando. Eu não me arrependo de nada, não tenho mágoa de ninguém. Tomo tudo isso que aconteceu em toda a minha trajetória como um grande privilégio de aprendizado, de relacionamento, de você saber lidar com o ser humano, seja ele de boa ou de má índole, porque você aprende, batendo a cabeça, você errando, como eu já errei demais também, mas isso foi um grande aprendizado, como eu disse, um grande privilégio, que eu disse de você ter a oportunidade de conviver com a pessoa de menor oportunidade nessa vida social que a gente tem no nosso Brasil, com a pessoa, obviamente, mais privilegiada, formado, capacitado, numa boa circunstância financeira, e eu tive a oportunidade de lidar com todas essas características culturais, dessas características sociais também do Brasil. E isso me deu um crescimento muito grande como ser humano. Então eu vejo que o que de fato eu me preocupo é não aumentar um legado de pessoas que não gostam de mim. Porque tem um momento da vida que você tem que pensar um pouco em religião, tem que pensar um pouco do lado espiritual, e eu vejo que energia negativa não faz bem para ninguém. Verdade. Então o mal olhado, a inveja, entendeu? As pessoas que não gostam de mim do nada, porque dever eu não devo nada para ninguém. Não devo um real para ninguém.
essa circunstância. E muitas vezes você fica mal visto em virtude de algo que você está brigando pela escola e o seu pessoal se envolve. Então isso para mim foi a minha decisão que proporcionou eu tomar e divulgar essa relação de encerrar essa carreira como mestre de bateria no melhor momento. Fiz um trabalho legal na X9 paulistana, tirei a bateria do pior resultado do carnaval há 2 anos atrás. O ano passado a gente, mesmo com a chuva, ficamos entre as 5 melhores baterias. E esse carnaval de 2015 a gente levou nota máxima para a escola e ainda ganhamos o prêmio do SRZD por votação. Então, eu acho que ponto final, vamos acabar com as inimizades. Fica lá meus inimigos para lá, fiquem clicando no YouTube, continuando me ver. Continuem. Mas sem o risco de proximidade, entendeu? Maravilha, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho agora um recado da 4 Estações. Tudo o que você precisa para produzir lindos acessórios da moda e tudo o que imaginar, você encontra na 4 Estações. São 5.000 metros quadrados de loja e estoque, com mais de 30.000 itens, nos mais variados materiais, formatos e cores, para aplicação em roupas, sandálias, tricô, bijuteria, acessório, tudo que a sua imaginação permitir. Sempre com os últimos lançamentos da moda mundial, a 4 Estações é importadora e por isso tem preços e condições de pagamento imbatíveis, tanto no atacado como no varejo. A 4 Estações está na rua 25 de março, 905-907 no centro. O telefone é o 3328-8800, 3328-8800. O site 4estações.net, tá aí o telefone de novo para você. E indo na 4 Estações, essa equipe maravilhosa vai estar lá esperando você para te receber de braços abertos. 4 Estações é brilho e glamour o ano inteiro. E olha, vai lá na loja que o Leandro acabou de voltar de viagem, trouxe coisa à beça para você se divertir e fazer fantasias incríveis, tá certo? 4 Estações, lá na 25 de março. Mas, meu querido Adamastor, voltando a falar um pouquinho da tua carreira, eu queria que você me dissesse o seguinte: como é que surgiu a ideia de transformar toda essa tua vivência, toda essa tua experiência no mundo do samba, como diretor de bateria, nesse contexto de palestras motivacionais? Silva, tudo eu vejo que veio de uma forma totalmente, sabe, por sorte. Não foi algo premeditado, porque eu trabalhava, como eu disse, no mercado financeiro e depois da primeira atividade eu percebi que vieram novos convites. Isso foi aumentando, até que um momento eu percebi que era um business forte, obviamente dentro do formato que eu criei, e aí assim a decisão de profissionalismo. Depois eu tomei a decisão de sair do mundo financeiro e tomei a decisão, montei meu escritório e a gente está nessa trajetória aí de 25 anos. Você lembra como é que foi a primeira palestra? Você Totalmente. Como eu digo assim, em termos de entrar para fazer a tua explanação, o teu contato, nervoso? Muito, muito nervoso, porque no meu caso, toda a referência, eu não tive um apoio, alguém onde me deu um caminho, eu fui buscando, batendo a cabeça. Por isso que eu digo que hoje a gente tem um privilégio de ter aberto um mercado muito grande aí, porque o formato se multiplicou. Óbvio que eu tenho uma característica do meu trabalho, aonde muitas pessoas não sabem, está patenteado, então consegui isso com muita luta e eu sei que, na verdade, se alguém fizer o formato que eu criei, eu tenho como juridicamente brigar por isso. Uhum. Então isso foi uma conquista de muitos anos, mas está aberto, como eu disse aí, o mercado, e a minha felicidade é o quê? A minha felicidade é o final do treinamento.
onde você vê a satisfação do cliente, vir apertar a mão, um parceiro, uma agência. Isso nessa primeira palestra que rompida a barreira do nervosismo, quando você terminou... Durante muitos anos, eu tremia antes de entrar. É mesmo? Tremia demais. E eu vejo que às vezes essa insegurança, dependendo de eventos... Silva, hoje, muitas pessoas, como eu disse, às vezes eu não revelo, mas eu faço evento para 5 mil pessoas. Entendeu? Eu tenho propostas no meu escritório para evento para 7 mil pessoas. Não é fácil você ter um microfone na mão e se comunicar com todo esse público. Então, você tem que ter muita experiência, muita segurança do que você vai falar, porque você trabalha com mudança de comportamento, você gera uma opinião, você é gerador de opinião. Então, você tem que saber, e você está em nome de uma empresa. Você tem que motivar, né? Então não é nem motivar, você tem que ter uma linguagem aonde o tiro não pode ser no pé. Imagina você falar alguma besteira ali para algumas pessoas que estão precisando de uma motivação e saem ali de uma forma agressiva para trabalhar no dia seguinte. Então foi obviamente esse contexto de know-how veio com o tempo. Se eu pego a primeira que eu me lembro e hoje é muito diferente. Daí vem a colocação da dinâmica, né? Hoje eu posso falar que existem inúmeros formatos. Existe o formato técnico de um treinamento, onde tem um embasamento teórico, tem um formato somente motivacional, um cunho motivacional, tem atividades onde você envolve ações dentro de um trabalho, tem somente a palestra. Então não é simplesmente falar, eu vou fazer e surgiu isso. Tem a capacitação, você estudar. Não é só embasamento, você tem que estudar, Silva. Entendeu? Para você, imagina você falar com os grandes gestores do país. Você tem que falar de igual para igual e entender o que ele quer passar para o time dele. Então você precisa ter experiência, você precisa ter cultura para isso. Então não é somente eu achar que eu sou sambista e ir lá falar de escola de samba. Não é fácil. Então foi uma carreira muito difícil. Pois é, exatamente nisso, né? Eu achar que eu sou sambista e ir lá e falar de escola de samba. Como é que você trabalhou esse universo do carnaval, né? Jogando para o universo corporativo? A grande facilidade que eu vejo hoje de você colocar o universo do carnaval dentro de uma empresa é que uma escola de samba hoje é uma empresa. Eu falava anos atrás que existiam muitas diferenças de uma escola de samba, porque a escola de samba não tinha uma intenção lucrativa. Não visava lucro uma escola de samba. E hoje, em virtude da sustentabilidade, uma escola de samba sim tem interesse. Em virtude de funcionários, em virtude dos gastos, que acaba um carnaval, já começa o carnaval do ano seguinte. Então, uma escola de samba hoje, como uma empresa, tem sim fins lucrativos. E a base de diferença toda, que eu vejo que ainda é um alicerce muito forte, que diferencia uma escola de samba de uma empresa, é a paixão pelo que se faz. Pois é, a gente conversou em off e você me disse que esteve, inclusive, na 4 Estações, que é o nosso parceiro, fazendo a sua palestra, né? E o empresário que está nos assistindo agora, ele fala, não, mas olha, eu tenho só 20, 30 funcionários, e você falou em 5 mil, 7 mil pessoas. Mas para esse empresário que tem 20, 30, 50 funcionários, né, como é que ele faz para te contratar? Ou hoje, mesmo aquele que tem 1.000, 2.000, 3.000, como é que faz para te contratar? A grande facilidade é a marca que eu criei do meu trabalho, que é Mestre Adamastor. Você colocando hoje Mestre Adamastor na internet, vai vir dezenas de links que me remetem ao meu site, remetem ao meu escritório. E o que eu fico muito feliz é de viabilizar para pequenas empresas também. Porque alguns empresários não têm condições de treinamento e muitas vezes eu faço questão de atendê-los em virtude de um crescimento para os funcionários. Pô, tem funcionários que a gente vai que as pessoas ficam, sabe, em êxtase de ver um show de carnaval, um trabalho de valorização. Pô, é muito bacana você fazer isso, contribuir com isso. Então, e eu vejo falando de contribuição, Silva, muitas pessoas não sabem, mas
a gente sempre faz questão de estar contribuindo do lado social também. Eu sempre fiz questão de a cada ano, sabe, ter alguma forma, uma ajuda a alguém. E o mais novo projeto que eu estou entrando agora, eu estou fazendo uma parceria com o Instituto para cegos. E eu vou prestar treinamentos para essas pessoas, aulas de capacitação para esse pessoal. Então, eu vejo assim que essa contribuição para o social é fundamental. Então, muitas pessoas, é isso que eu falo, que às vezes o carnaval muitas vezes deixa a gente chateado, porque aquelas pessoas que não nos conhecem acham que você é aquele cara marrudo que está na frente de uma bateria, muitas vezes xingando, e não conhece o lado real da história. O lado entendeu? humano do sujeito. Que não é o lado de índole, é o lado de ser humano, de você saber que tudo que você conquistou, a minha origem é humilde também. Pô, e dá uma satisfação muito grande quando você vê que as pessoas ficam felizes de você estar contribuindo, sabe, de te tratar como uma pessoa bacana. Pô, você que é o Adamastor, então, pô, isso envaidece demais. Eu fui lá no Instituto de Cegos, é uma ONG de cegos. Na verdade, eu não vou falar o nome porque tem várias que eu ajudo, e eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas dentro dessas ONGs a gente criou oficinas para esses cegos. E a gente está começando esse projeto, estamos visitando agora para criar as ferramentas para eles. São pessoas, pô, muitas vezes discriminadas pela sociedade, e você vê que o poder público muitas vezes não ajuda, tudo que eles conseguem é com extrema dificuldade. E na hora que eles me perguntaram, pô, eu falei sim na mesma hora, cara. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm condições, isso já com uma questão até social, gente de poder que não ajuda ninguém, cara. É verdade. Entendeu? Então, infelizmente, é isso que a gente vive. Eu só quero estar bem com a minha consciência. Como eu já disse, a gente erra bastante. Durante muitos anos eu até não via, porque a gente precisa conquistar sempre algo em nossas vidas. A gente está passando sempre por dificuldades. Mas eu vejo que isso ajuda demais você, em algum momento, você está contribuindo com o lado social. Eu acho que o terceiro setor é fundamental para o crescimento pessoal, sabe? Quando você se diz respeito a você prestar uma contribuição. Se você me permite, eu diria o seguinte, diria que esse lado humano, essa coisa de estar com o teu irmão que não tem o mesmo privilégio que eu tenho, que você tem, de ter a visão, isso só Deus para te pagar mesmo, porque é fantástico, e que Deus te pague, que você receba muita luz na tua vida, porque esse é o tipo do trabalho que eu me curvo e te aplaudo. Parabéns. Que assim seja, que a gente possa ajudar muitas pessoas aí. E a única coisa que eu posso falar, o que me incentivou, quando eu conheci a primeira pessoa com deficiência visual, é impressionante. Eu estava num momento que eu não estava muito legal, a energia que eles me proporcionaram dava a impressão que eu que era o deficiente e eles eram os perfeitos. É verdade, entendeu? Eu já senti isso então, também. Então, Silva, é isso, cara. Eu acho que é uma situação que não vale você ficar divulgando tanto, porque isso tem que ser muito do íntimo de cada um. E é como eu falo, infelizmente, nosso país, tanto privilégio que tem aí pela frente, a gente vê tanta gente que poderia fazer muito pelo nosso país e não faz nada. Então, é isso que eu fico... a gente só vê mensalões, só vê... para, cara. Isso... Deixa pra lá, vai. Mas vamos em frente. Bora cantar? Bora cantar, pô. Então me conta, como é que é o Bora Cantar? Silva, o Bora Cantar é uma brincadeira, cara. Eu vejo assim, porque eu posto algumas coisas no Face e sempre eu coloco Bora Cantar num sentido de rapaziada otimismo. Tá acompanhando as imagens aí. Numa questão de otimismo, sempre deixar uma mensagem. E aí eu tive a ideia, como eu percebo que às vezes eu tenho, às vezes não, sempre eu tenho muitas oportunidades aí no meio de internet, até mesmo mídia de televisão e jornal. Cara, eu percebi claramente que muitas pessoas do nosso carnaval não têm essa oportunidade e têm uma história brilhante no carnaval. Temos aí inúmeros casos, entendeu? E eu percebi, cara, a gente precisa trazer à tona essa história. Tem muita gente que ficou no esquecimento. Mas você não tenha dúvida, tem gente que
tá atuando, tá no esquecimento, porque tem gente que, sabe, essa questão de necessidade de resultado, competição e tudo, as pessoas vão sendo esquecidas. Infelizmente, essa é a realidade da escola de samba. As pessoas são esquecidas, porque se tem o cuidado com aquele departamento, aquele quesito, sabe, o resultado em si que tem a importância. E a pessoa, o ser humano. E eu percebi isso e eu falei, pô, isso eu acho que pode ser uma história legal. Tive a ideia, fiz uma demo, já deu muito certo, a gente convidou um pessoal do Camisa Verde, já fizemos um programa. E a ideia de tudo isso, não trazer à tona nada de competição. Nada do carnaval atual, nada polêmico, não temos essa intenção. É trazer, de fato, a história de quem escreve o carnaval. Histórias que, eu vou falar a verdade, eu percebi conversando com muitas pessoas já nos 2 programas que eu fiz, às vezes as pessoas, por não terem oportunidade de falar, elas esquecem a própria história. E a gente tem que estar fuçando no baú. Você lembra que isso assim isso. E tal. E, pô, foi muito bacana o início desse projeto, tem um cunho realmente de documentário, e eu vejo que é uma brincadeira que pode se tornar uma brincadeira muito séria daqui para frente. E a gente está em busca aí de... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no ar uma promessa para você. Vamos sentar, vamos conversar, que eu vou junto com você, o Raulzinho também vai junto com você, trazendo essa... Até engasguei, né? Trazendo essa história, emoção. Pô, Silva, eu agradeço, cara, porque é isso, eu fico feliz porque... Quando a gente vê que tem algumas convicções, sempre tem aquela dúvida, será que eu vou agradar, será que eu não vou agradar? E vindo esse convite de você, do Raul Machado, que já é um programa consolidado na internet, pô, eu fico envaidecido com isso. As pessoas vão achar não que... Não se preocupa não, se não fosse bom a gente não chamava, viu? Pode ficar tranquilo. Se não fosse bom... Vamos em frente, e eu vejo que a minha preocupação é deixar um legado, sabe? Como eu disse, não tenho intenção de provar nada para ninguém, não preciso disso na minha vida, mas quando acabaram os 2 programas que eu fiz, cara, o bate-papo de você ter a oportunidade de ver a felicidade das pessoas que participaram, de te agradecer, falar, pô, Damastor, obrigado, que projeto legal e tal, e não sei o que, porque nunca tiveram não tiveram oportunidade, né? É isso, então eu vejo que é natural hoje o carnaval se direcionar para o business, para o resultado. O lado financeiro é fundamental, porque se você não tem base sólida financeira, a escola não vai conseguir resultado. Então as preocupações dos presidentes e, obviamente, o carnaval leva a uma relação atual. E, infelizmente, a gente esquece um pouco a história desse meio que a gente tanto ama. Né? Pois é, como é que você vê, fugindo um pouquinho do Bora Cantar, que você pode, aí no YouTube, vai lá no YouTube, bota lá, Bora Cantar, Mestre Damastor, você vai ver lá, entendeu? Acompanha, você vai gostar, pode ter certeza absoluta. Como é que você vê aquela época que eu comecei, que você começou, que havia aquele romantismo das escolas de samba, para essa coisa do mecanizado das escolas de samba hoje? Silvio, eu vou te dizer uma coisa, que eu fui numa reunião de empresários e uma pessoa nessa reunião me falou uma coisa que me despertou uma abelhinha muito preocupante. Que ela disse, como uma pessoa que já tinha desfilado em escola de samba, é uma empresária muito bem sucedida, ela disse o seguinte para mim: Adamastor, o lado lúdico eu sei que é muito lindo, é muito bonito, mas hoje eu sei que o lado real deixa muito a desejar. A valorização do componente de você ir lá no dia da avenida, o diretor falar alto com você, você simplesmente ser tratado como um número, você ter que ir lá fazer a coreografia direitinho, às vezes o lado da direção da... Ela me falou tanta coisa que eu não tive o que responder para ela, mas me despertou, infelizmente me despertou um alerta em torno do que vai ser o carnaval nosso daqui 10, 15 anos. Então, vai um alerta aí, obviamente para os administradores do nosso carnaval, os administradores das nossas escolas de samba, que o lado negativo das nossas escolas, que nós sabemos que tem,
e nós sabemos quais são, que os nossos dirigentes vejam com carinho isso, porque a gente sabe da competição, sabe da necessidade do business, mas a pessoa tem que ser valorizada, e eu vejo que o empresariado, que pode ser o grande alicerce no futuro de uma escola de samba, porque hoje a gente tem a televisão, tem a prefeitura, e se amanhã não tiver, Pois é. o empresariado, as organizações que seriam os únicos caminhos a darem um alicerce para as escolas de samba. E infelizmente eu vejo que eles já estão vendo o carnaval de uma forma diferenciada. Com outros olhos. Com outros olhos, em virtude da propagação das coisas ruins que existem em escola de samba, de relacionamento e de administração. É preocupante. Você está sempre ajudando todo mundo. Você está sempre ajudando as escolas, sempre ajudando as ligas. Eu soube que existe um convite aí da Liesg, que é a Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Guarulhos. Puta, cara, é tão... E eu vejo assim, que eu me sinto... Cara, a cada projeto que acontece na minha vida, são situações que me deixam mais feliz. De você perceber, de fato, que você pode contribuir com pessoas e não com projetos. Eu tive um convite por um presidente da Liga de Guarulhos a prestar uma contribuição com a Liga, onde existiam outros nomes também, grandes nomes do Carnaval de São Paulo, que fizeram parte dessa, posso chamar de uma seleção da Liga de Guarulhos. E eu fui nessa reunião, tive 15 minutos de oportunidade para conversar com os presidentes, acho que tinham uns 13 a 15 presidentes envolvidos nesse processo. E, obviamente, sempre como eu sou tratado de uma forma polêmica, eu, vomitei lá para eles tudo que eu sei, do que eu imagino de carnaval e o que eu imagino de uma boa administração e do que eu sei de uma má administração. Me envaideceu demais você perceber e saber depois no dia seguinte que teve uma votação e de uma forma... Eu ia falar exatamente disso. De forma unânime, o meu nome ser escolhido para contribuir no Carnaval de Guarulhos. Cara, eu tô nesse projeto profissional, pessoal, tô numa situação de muitas coisas na minha cabeça, mas foi uma situação que eu não pude falar não para a Liga de Guarulhos. E o que veio a calhar, que eu acreditei com novas ideias, eu percebi que de algo que poderia ser execrado, as pessoas darem risada, porque é um carnaval que não tem projeção, pessoas humildes, escolas sem poder financeiro, escolas sem infraestrutura, mas eu percebi que eles estão num polo industrial gigantesco, que é a cidade de Guarulhos. E Exato. Quando eu coloquei esse ponto para eles não acreditaram, não conseguiram observar essa oportunidade. Na verdade, é algo que está ali na frente deles e eles não estão enxergando. E eles tiveram a grande consciência que eles não tinham a oportunidade e não tinham uma pessoa com capacidade de abrir a porta nessas empresas. Então, nada mais foi o projeto do que ser uma extensão do meu escritório. Entendi. De eu prestar uma contribuição com as escolas de samba em divulgar o carnaval perante as empresas e pelo menos tentar, dentro de um projeto, gerar recurso para o Carnaval de Guarulhos. Então, tive a grande felicidade de ter essa ideia no momento, tive a unanimidade de votos e vou prestar essa contribuição com os meus amigos agora presidentes de Guarulhos e, por que não dizer, com a comunidade de samba de Guarulhos. E a gente sabe que tem muitos sambistas que moram em Guarulhos e desfilam em São Paulo. Sem dúvida. Então, tem grandes ideias aí pela frente. A gente sabe que muitos carnavais, grandes carnavais fora do polo eixo Rio e São Paulo, são fora de época. Exato. Entendeu? A gente tem aí Uruguaiana, tem o Carnaval de Vitória, por exemplo. Um é uma semana antes, outro são 2 ou 3 semanas depois. E são carnavais com uma infraestrutura gigantesca. Então, assim, tem grandes possibilidades o Carnaval de Guarulhos. E eu vou prestar essa, eu digo até ajuda de
de contribuir, obviamente, prestar essa ajuda para a direção do Carnaval e os presidentes da Liga de Guarulhos. E, de uma forma ou de outra, a gente está envolvido com o que a gente gosta, que é a escola de samba. Muito bom. Pois é, gente. Bom demais, né? Só que o tempo passa. Acabou o tempo. A gente queria estar aqui, continuar conversando com o senhor Reginaldo, né? Mestre Adamastor, mas fazer o quê? Acabou. Querido, quero te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui e vamos levar em frente o Bora Cantar. Bora cantar. Que a galera quer. Eu convido aí todo mundo. Muitas pessoas não teve nem a oportunidade, porque como a gente é um projeto ainda muito humilde, não foi totalmente divulgado. Eu convido aqui, pegando a oportunidade de pegar todos os seus internautas aí, de convidá-los a assistir o programa, me mandar sugestões. É só me achar lá no YouTube, no próprio programa, no Facebook. Mande suas sugestões, manda lá. E, obviamente, a gente tem grandes ideias aí, grandes projetos, enfim, pela frente. Bora cantar, vamos em frente, a vida continua. E o site é mestreadamastor.com.br? Exatamente. mestreadamastor.com.br. Tenha certeza absoluta, a sua empresa precisa, tá? Obrigado. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a todos. Se liga no mundo do samba, chegou Raul Machado, a moleque.